boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, sejam bem-vindos. Vocês que estão entrando agora, tá? Vou falar bem rapidinho só para vocês entenderem que a gente tá falando aqui da diferença das técnicas de procedimentos labiais, tá? Que tem o Hidra-Gloss, a micropigmentação e o Hidra-Gloss Sand Lip, que é a nossa técnica. E aqui, gente, eu vou falar das vantagens, os resultados, quantas sessões, quanto vocês gastam para fazer cada procedimento, quanto vocês podem cobrar por cada procedimento e as desvantagens de cada um deles, tá? Então fica comigo, não saia dessa live por nada, porque ela vale ouro. A gente estava falando das vantagens do Hidra-Gloss. O Hidra-Gloss é o tradicional sem implantação de cor. Quando a gente fala Hidra-Gloss, a gente está falando do procedimento somente de hidratação, tá? Não é que a gente não pode falar só, porque é um procedimento muito rico também. A gente consegue entregar resultados maravilhosos, principalmente para pessoas com os lábios maduro, que a gente fala, né? Que já tem aqueles pequenos vincos. Sejam bem-vindos, boa noite. Que ótimo que vocês estão conseguindo entender. Então, pessoas de pele madura, que tem aqueles vincos no entorno dos lábios, ele é excelente, é um procedimento assim fantástico, tá? Ele dá um resultado na hora. O resultado é na hora. Isso a gente tá falando do Hidra-Gloss, tá? Então, as vantagens de vocês entregarem isso para sua cliente, assim, é um espetáculo. Tem muita gente que não faz, que acha pouco, que não é... Mas é muito bom, tá? Ele faz... Boa noite, seja muito bem-vinda, Mari. Boa noite, Júlia Bela. Boa noite. E então é isso, tá? E também por ele ser um procedimento muito procurado atualmente, tá, gente? Então, assim, ele tá no topo dos procedimentos mais procurados. Quando a gente fala de Hidra-Gloss, de hidratação, nós estamos falando de um procedimento que ele não precisa usar anestésico, porque ele é indolor, tá? Não vai uma agulha de ponta fina, onde vai machucar o lábio da nossa cliente, do nosso cliente paciente. Então, é um tratamento muito bom de você fazer, de você oferecer na sua clínica. Então, assim, se você já faz qualquer outro procedimento, tô vendo bronze ali, ó, se você já faz, seja unha, seja extensão de cílios, cadu, né, designer de sobrancelha, ou até mesmo tem bastante micropigmentadora. Gostou, né, Eliane? Vou fazer um merchan aqui, gente, eu amo essa blusa, lá da loja Júlia Bela, ela tá aqui na live. Então... é um procedimento fantástico da gente oferecer nesse momento. Muitas pessoas não conhecem, por isso elas não procuram. E se você não fala daquilo, como que você vai vender aquilo? Como que as pessoas vão saber o que você tem se você não mostra, se você não fala? Quem não é visto, não é lembrado. Tem aquele velho ditado, né? E é a pura realidade, gente. Quer ver você vender um procedimento? É você fazer um post falando dos benefícios dele. A gente não fala assim, ai, Hidra-Gloss, tal, faz isso. A gente vende aquilo que a gente fala dos benefícios. As pessoas compram o sentimento bom da coisa, né? Então, assim, um lábio hidratado, com um lábio viçoso, com uma pele íntegra, né? Um lábio com contorno sem aqueles vincos que é causado pelo excesso de sol, pela idade, por tudo isso. Então, ele é um procedimento sensacional, tá? Aqui a gente tá falando do Hidra-Gloss, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês a diferença das três técnicas. Hidra-Gloss, micropigmentação e o Hidra Sand Lip, que é a nossa técnica. E ele causa também um leve volume. Pelo fato de ele fazer aquela correção dessas rugas, dessa rugosidade em torno dos lábios, ele dá um leve volume também, tá? E as sessões do Hidra-Gloss, quando a gente fala de Hidra-Gloss, a gente tá falando de tratamento, então a gente pode oferecer sessões. Isso tudo vai depender de como tá a pele da nossa cliente. Se ela tá com uma pele boa, se ela tá muito ressecada, ou se ela tá já com fissuras. Então, a quantidade de sessões a gente vai oferecer fazendo uma análise dos lábios dela. Beleza, gente? Quando a gente oferece sessões, a gente pode criar um pacote, né? Tipo, se eu for fazer uma sessão, eu vou cobrar R$150. Se eu for fazer 3 sessões, eu vou cobrar 130 cada sessão. Fazer um pacotinho fechado ali e vender pra elas dessa forma, tá? Isso a gente tá falando do Hidra-Gloss, beleza? E o investimento, gente, durante um procedimento, isso é durante o procedimento, o que você gasta pra fazer ele? De 30 a 40 reais. É um valor muito baixo mesmo. Eu acho que eu tô sem filtro. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Ai, coraçãozinho, amo. Então é um custo muito baixo.
Por isso é que é relevante que nós venhamos olhar para essa técnica com mais carinho, tá? Porque a gente consegue ter um faturamento mais alto devido o investimento ser menor. Entendem? E quanto a gente pode cobrar por esse procedimento? Sim, sim. Ai, que bom. Perfeitamente. A gente pode cobrar por esse procedimento, depende da região que a gente mora. Tá escuro e sem iluminação. Ó, aqui a gente teve um problema, na verdade. Se eu fizer isso aqui, melhora? Melhorou? Melhorou, gente? A gente tava com problema de internet, tivemos que mudar de lugar. Por isso acabou ficando um pouco mais escuro. Oi, Angélica, seja bem-vinda. Melhorou? Agora acho que melhorou um pouquinho, né? Aí. Eu também gosto, gente, de olhar no olho, assim. Doutora Pamela, muito obrigada, tá? Fico feliz por isso. Quando a gente fala do valor que a gente vai cobrar por esses procedimentos, a gente tem sempre que analisar a região que a gente mora, a região que a gente atende, fazer uma pesquisa ali na nossa região, quanto que as pessoas cobram por ali, pra gente não cobrar nem muito e nem pouco, tá? Sempre equivalente ao que tá na nossa região. A gente não pode de maneira alguma, gente, nos desvalorizar. Teve um caso bem recente de uma pessoa que tava cobrando um valor muito baixo. E eu olhei pra ela com todo o carinho do mundo e falei pra ela, meu amor, assim, além de você não tá ganhando nada, as pessoas não vão nem acreditar que o seu procedimento funciona. Entende que quando você cobra muito barato numa coisa, a pessoa perde a credibilidade. Como que você vai acreditar naquilo que talvez não vai estar pagando nem o custo? Né? Faz sentido pra vocês que eu tô falando? Que bom. Tá? Então, é sobre isso. Então, mais o valor do Hidra-Gloss é aproximadamente R$150, tá? Até no máximo R$200 dá pra você cobrar. É lógico que se for um grande estúdio, um grande espaço, onde você oferece um ambiente climatizado, um belo café, uma boa recepção, quando seus clientes chegam, você tem uma boa recepção mesmo, né? Uma boa recepção, ela inclui um ambiente limpo, organizado, um bom atendimento, um bom procedimento, então um conjunto de tudo, e aí você pode precificar mais. Passou por isso hoje. Temos mesmo que valorizar nosso serviço. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso, tá? Isso é uma grande verdade. E aí o que acontece? As pessoas que cobram muito menos, elas se desvalorizam e elas, tem uma palavra feia, né? Mas eu vou falar, elas prostituem o nosso trabalho. Elas prostituem. Então, é algo assim... A gente tem sempre que falar a verdade, né? Assim como eu falei com essa moça lá. Eu falei, amor, você não pode fazer assim, vamos conversar? Então, eu dei a minha opinião com bastante clareza, né? E, claro, com respeito também. Esse valor seria a sessão. Esse valor seria a sessão. E o tratamento, ele é oferecido de acordo com a necessidade daqueles lábios, tá? Então, se ele tá muito ressecado, se ele tá com vincos, se é um lábio já... pele madura, uma pessoa idosa que tá com o lábio bem rachadinho, então você vai oferecer um tratamento, né, completinho pra ela ali e vai super funcionar. As desvantagens, por incrível que pareça, eu encontrei uma desvantagem nesse procedimento, que é o fato de você ter que fazer 3 sessões e no final, mesmo que ela tenha um lábio extremamente hidratado, ela vai te pedir uma cor. Ela vai falar, poxa, quando eu saio do teu estúdio, meu lábio tá coloridinho, quando eu vou pra casa... passou 2 dias, não tem mais nada de cor. E aí, então, isso é uma desvantagem, assim, em relação aos outros, tá, gente? Não que ele seja um procedimento ruim, jamais. Mas em relação aos outros procedimentos, ele fica um pouquinho atrás ali. Mas é um procedimento muito bom. Por exemplo, homens que tá com o lábio mega rachado e não querem coloração nenhuma. Então, esse é um procedimento excelente, assim, que dá um resultado fantástico. Depois que eles fazem uma vez, eles não querem mais ficar sem, beleza? Vamos falar de micropigmentação. Quem aí é micropigmentador? Levanta a mão. Por favor. Quem é micropigmentador, levanta a mão, dá um oi. Fala pra mim que tá entendendo o que eu tô passando pra vocês. Daí eu vou levantar ele e vem, coloco a parte aqui dele, você vai levantar. Daí eu Sempre após 20 dias, tá?
Sempre após 20 dias as sessões. O intervalo entre as sessões. Estou entendendo, está tudo perfeito. Que ótimo, Mayara. Muito obrigada por isso, tá? Então vamos falar sobre a micropigmentação e no final a gente vai dar uma olhada nas perguntas. Eu tive bastante pergunta que eu tive antes também, tá? Que as pessoas me mandaram, eu selecionei e aí eu vou estar respondendo aqui pra vocês também. Mas então sobre a micropigmentação, as vantagens de fazer a micropigmentação. Primeiramente, é a renda, né? Você fazer uma micropigmentação, o valor comparado ao do Hidra-Gloss é bem diferente. Já fiz o Hidra, mas parece que não vejo resultado nas clientes. Meu amor, é justamente por isso que eu tô aqui, tá? Então eu vim pra desmistificar essa história de que não tem cor. O Hidra-Gloss, o Hidra-Gloss convencional, ele é tratamento. Aí quando você fala, hoje já existem vários nomes, várias técnicas batizadas por vários artistas, né? A gente chama de artista mesmo. Por aí afora Hidra-Gloss Color, Hidra-Lips, não sei o que lá, Color, entende? Então assim, são vários os nomes. Mas pra mim não funcionou, por isso eu testei a minha até que desse certo. Graças a Deus deu, e agora eu tô aqui pra passar pra vocês. Então sobre a micropigmentação, a pessoa sempre vai acordar com a boca coradinha, com efeito de batom, né? E sobre a renda, uma renda complementar, assim, excelente. Pra quem já é micropigmentador, talvez não vende tanto. Eu falo assim que acaba que às vezes a gente precisa se especializar em algo, né? Muitas micropigmentadoras, elas vão muito pra sobrancelha e acabam deixando o lábios meio que de lado, falando pouco do lábios, publicando pouco de lábios. E eu vou falar pra vocês que hoje, no meu estúdio, o lábios é o carro-chefe, tá? Não são muitas pessoas que fazem. As pessoas têm medo de fazer, têm medo de falar. E ainda tem muitos tabus, né, que precisam ser quebrados. Por exemplo, essa semana mesmo eu disponibilizei uma aula ali falando sobre o herpes labial, sobre o vírus da herpes, que é algo que deixa as pessoas um pouco com medo, tá? E não precisa, É algo que controlado, orientado da maneira correta, não tem problema nenhum, certo? Então, os lábios coloridos sempre, essas são as vantagens e os resultados, né? A sessão em algumas técnicas, porque na micropigmentação são várias técnicas, né? Em algumas técnicas, Mari, eu também amo, é a minha paixão agora. Eu falo que a sobrancelha é o amor e a boca é a paixão, gente, de tão bom que é pra fazer. Sobre o retoque dos lábios, né? Sobre as sessões pra fazer a micropigmentação. Na maioria das vezes, a gente convida a nossa cliente a retornar no estúdio após 30 dias para fazer uma avaliação e ver a necessidade de retocar aqueles lábios ou não. Hoje em dia, a gente traz muito. Gostaria de saber sobre herpes. Então, entra lá, tem uma aula disponível, tá aí na nossa bio já. Entra ali e veja um pouquinho, porque a gente trouxe uma informação bem enxuta, tá? Então eu trouxe o que vocês precisam saber para passar para suas clientes. Eu até falei, gente, isso é obrigação da micropigmentadora, de quem trabalha na área da beleza, saber sobre a herpes, tá? Tá. Como falar com a cliente? Segura aí que no final eu vou falar. Então a gente tava falando do retoque dos lábios. Cada vez mais as técnicas estão ficando mais suaves, mais sutis. Ninguém mais quer aquele batom marcadão, chapado na boca ali. Então, muitas vezes a cliente vem e não precisa de dar o retoque. Porém, a gente agenda igual, né? Porque é uma questão de carinho também, de ela retornar no teu estúdio e você ver como ficou aquele trabalho cicatrizado, tá? Então, mas é no máximo um retoque. Fez, após 30 dias, dá um retoque. E o valor que você gasta para fazer o procedimento é de 80 a 120 reais. Um valor significativo em partes, né? Porque aí a gente vem agregando. Isso era uma soma antiga, tá, gente? A gente vem agregando. Por exemplo, hoje, ali no procedimento, eu já finalizo com um sérum. Toda micropigmentação eu finalizo com um sérum. Então, você vai agregando valor ali e você pode cobrar mais também. Então, o valor que você pode cobrar numa micropigmentação vai depender também da sua região. Aqui na nossa região, a gente cobra em 697. Tem lugares aqui na nossa região mais pro centro, assim, que eles chegam a cobrar R$1.200. Então, depende muito de onde você está. De nada, Elis. Mas se faz sentido pra você,
cobrar esse valor, ok. Se não, reveja, faça uma análise na sua região, como que tá as possibilidades de você cobrar mais ou menos, tá? Muito cuidado com o cobrar menos, gente. Nós precisamos nos valorizar. A gente tem ouvido falar muito sobre mercado saturado, né? Ai, mas eu sou micropigmentadora, mas tem muita gente fazendo tatuagem. Tem muita gente, mas tem muita gente que não é você. Tem muita gente que não é eu. Nós somos diferentes, cada pessoa é diferente, cada pessoa oferece um tratamento diferente. Quando a pessoa chega, ela oferece uma recepção diferente, recebe um sorriso no rosto, indiferente se a gente tem problema ou não, porque a vida de ninguém é perfeita aqui. Tô falando mentira? Não, né? Tem dia que a gente não quer levantar da cama, tem dia que a gente quer ficar lá. Não, hoje eu não vou atender ninguém, não vou fazer nada. Mas eu vou levar isso pro meu estúdio? Não, sabe por quê? Porque se eu trabalhasse com carteira assinada, com horário para bater cartão, eu ia ter que chegar lá e eu ia ter que fazer uma cara de bonita. Ia ter que fazer cara de feliz e contente. Não é verdade? Então, por que que no meu negócio, onde eu amo trabalhar, onde eu amo fazer as coisas, eu não vou chegar com um belo sorriso indiferente dos meus problemas? Né? Tem dia que a gente não tá com o astral lá em cima, ok, tudo bem, mas eu vou ser, no mínimo, como que fala? Não é simpática, como que é a palavra? Ai, meu Deus. Carismática, simpática, educada, é o mínimo, entende? Então é sobre isso, gente. E aí a gente poder precificar, a gente poder cobrar também pelo nosso atendimento. Eu preciso fazer esse comentário aqui, senão eu não vou dormir. Quem viu aquela matéria que falou sobre a Natália Beauty, gente? Que um procedimento dela custa 5 mil reais. 5 mil reais um procedimento. E tem gente que paga. Receptiva, Fer, verdade. Então tem gente que paga. E por que cargas d'água a gente vai colocar o nosso preço lá embaixo, sendo que nós mesmos podemos valorizar o nosso trabalho, tá? Aquilo que eu falei, um bom atendimento, uma boa vestimenta, uma boa recepção, né? Produtos bons, materiais bons, não ter medo de investir em material bom, gente, porque não adianta, material bom ajuda no resultado, sim. Ponto final, entendeu? Então, na hora de precificar e de cobrar, é sobre isso. Um lábios não deve, de forma alguma, ser vendido por menos de 500 reais. Viu, né? Ah lá, Maria, eu vi. É verdade. Eu acho que a maioria de vocês aqui já deve seguir ela e sabe que o trabalho dela é excepcional, é fantástico. Mas por que o da gente não é igual ao dela? Pode ser também, né? Então, a gente vai correr atrás pra isso, tá? Então, sobre o valor é isso. E as vantagens é que a cliente... Ah, tá. E a desvantagem da micropigmentação labial, gente? Que isso aqui eu fiz uma análise interna, tá? É algo meu, assim. E eu falei, putz, o que que tem de desvantagem numa micropigmentação? Que é um procedimento maravilhoso. Só tem benefícios. Mas tem uma desvantagem, por incrível que pareça. Que é o fato da cliente retornar só depois de 8 ou 12 meses. Peguei vocês, né? Pois é. Bem desse jeito. Então, como que nós, micropigmentadores, por mais que a gente cobre um valor um pouco mais alto, mas a gente vai depender dela retornar daqui a 12 meses. 12 meses ela vai retornar para retocar, para refazer a micropigmentação dela. Quando elas voltam, porque na verdade o lábio, ele permanece por muito mais tempo do que a sobrancelha. A sobrancelha desbota rápido, né? E o lábios não, por ele ter uma pele muito fina, nosso lábios ele é 5 vezes mais fino do que a pele normal. Então, fixa ali de um jeito incrível, permanece muito mais que um ano, tem casos, né? Então, a desvantagem da micropigmentação de lábios é isso, é que ele realmente, a gente não consegue ter uma recorrência com ele, né? Os clientes demoram muito para retornar.